Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. No coração vibrante de Nova York, um canteiro de obras estava a todo vapor. Guindastes gigantescos balançavam vigas de metal e martelos ressoavam como uma orquestra caótica. Em meio ao tumulto, Marcus Johnson, um homem negro na casa dos 40 anos, trabalhava com uma concentração quase meditativa. Seu rosto, marcado por anos de trabalho árduo, não revelava sua inteligência excepcional. Suas mãos, ásperas mas habilidosas, assentavam cada tijolo com precisão, cada gesto medido como uma dança. Marcus não era um pedreiro comum. Por trás de sua atitude discreta e modesta, escondia-se uma mente brilhante e curiosa. Ele falava 9 línguas fluentemente: inglês, espanhol, francês, italiano, português, russo, árabe, japonês e chinês. Cada idioma era uma chave que ele havia adquirido ao longo dos anos, por meio de livros, viagens e encontros improváveis com estranhos. Para ele, a língua era mais do que uma ferramenta de comunicação. Era uma ponte para culturas, ideias e oportunidades. Naquele dia, o canteiro de obras recebeu um visitante inusitado, Ricardo Hamilton, um CEO milionário, conhecido por sua arrogância e desprezo por aqueles abaixo de seu status. Vestido com um terno sob medida, seus sapatos brilhantes refletiam o sol de outono. Cada movimento que fazia exalava controle e autoridade. Para Richard, Marcus era apenas mais um trabalhador entre as centenas no canteiro de obras. Mas ele não sabia que por trás daquele exterior humilde se escondia um homem capaz de transformar a percepção dos poderosos. Enquanto Marcus corrigia as medidas em uma parede, Richard entrou com um sorriso irônico. Ele inspecionava o canteiro de obras como um general inspecionando suas tropas, e seus olhos pousaram em Marcus. Sabe, pedreiros não precisam falar muito. Só levantar tijolos, certo? Marcus olhou para cima, com um leve sorriso nos lábios, e respondeu calmamente. Certamente, senhor. Mas às vezes as palavras constroem mais que muros. Essa simples troca, aparentemente insignificante para Richard, seria o ponto de partida para uma série de eventos que abalariam sua visão de mundo e o forçariam a reconsiderar suas certezas sobre poder, respeito e verdadeira inteligência. Naquele preciso momento, ninguém no canteiro de obras suspeitou que o homem que eles pensavam ser comum logo eclipsaria o CEO mais influente da cidade, não pelo dinheiro, mas pelo talento, conhecimento e audácia. O canteiro de obras era barulhento, mas Marcus trabalhava como se estivesse sozinho em uma sala silenciosa. Cada medição, cada tijolo assentado, estava perfeitamente alinhado. Ele estava ajustando uma forma de metal quando sentiu um olhar pesado sobre si. Richard Hamilton caminhou à frente, seu terno impecável apesar da poeira do canteiro de obras, e olhou para Marcus com ar condescendente. Ele já tinha ouvido falar daquele pedreiro excepcional, mas, em sua mente, ele era apenas mais um trabalhador. Então você é o famoso Marcus Johnson, disse Richard, sua voz fria ecoando acima do barulho das máquinas. Marcus olhou para cima e respondeu educadamente. Sim, Sr. Hamilton. Sou responsável pela alvenaria principal do prédio. Richard sorriu, mas era o sorriso de alguém que se achava superior. Sabe, pedreiros não precisam falar muito. Eles só levantam tijolos, certo? Marcus, destemido, respondeu calmamente. Certamente, senhor. Mas às vezes as palavras constroem mais que muros. Richard soltou uma risada seca, convencido de que o homem estava se gabando à toa. Fez sinal para seus assistentes prepararem a sala de reuniões improvisada no canteiro de obras. O que ele não sabia era que um grupo de investidores internacionais chegaria em poucos minutos para analisar o projeto. À medida que os investidores começaram a falar entre si em vários idiomas, espanhol, francês e alemão, surgiu um problema. Um investidor italiano parecia confuso com os termos técnicos e culturais usados. Richard, envergonhado, não sabia como responder. Marcus avança lentamente. Permita-me, senhor. Então, com uma fluência surpreendente, ele falou em italiano perfeito, explicando cada detalhe técnico com clareza e precisão. Os investidores ouviam, cativados, alguns trocando olhares surpresos. Richard sentiu um constrangimento que nunca havia sentido antes. Um simples pedreiro acabará de resolver um problema com o qual não conseguia lidar, e o fazia em uma língua que não entendia. O silêncio que se seguiu ao discurso de Marcus pairou pesadamente na sala. Impressionante, sussurrou um investidor ao seu vizinho. Richard, no entanto, permaneceu imóvel, com a arrogância vacilante. Ele acabará de perceber que havia subestimado Marcus Johnson. O capítulo termina com Marcus retornando calmamente ao seu trabalho, enquanto Richard, frustrado e intrigado,
Começou a entender que este homem discreto possuía um talento muito maior do que ele imaginava. Poucos minutos após a primeira reunião, a sala improvisada no canteiro de obras estava lotada de investidores internacionais. Richard Hamilton, sempre confiante em sua autoridade, estava no centro, pronto para impressionar seus convidados com seu discurso sobre o projeto imobiliário. Senhoras e senhores, apresento a vocês nosso projeto principal. Richard começou, falando com confiança em inglês. Então continuou desajeitadamente em espanhol e em francês para incluir seus investidores estrangeiros. Os investidores assentiram, alguns compreendendo perfeitamente, outros demonstrando sinais de confusão. Marcos, observando atentamente, notou imediatamente as hesitações e mal-entendidos. Ele sabia que cada idioma tinha nuances que Richard desconhecia. De repente, um investidor italiano falou: "Não entendo muito bem alguns detalhes técnicos sobre as fundações." Richard, envergonhado, gaguejou algumas frases em italiano, mas suas palavras soaram falsas, revelando sua falta de familiaridade. O silêncio tomou conta da sala. Marcos deu um passo à frente, ainda calmo e confiante. "Por favor, permita-me." Então, com uma voz clara e calma, ele explicou em italiano perfeito cada detalhe técnico, adaptando seu vocabulário para que o investidor compreendesse tanto a parte técnica quanto as questões financeiras. Os investidores se entreolharam, impressionados. Mas Marcos não parou por aí. Momentos depois, um investidor brasileiro intrigado fez uma pergunta português, ao que Marcos respondeu com a mesma fluidez. Depois foi a vez de um investidor russo, árabe, japonês e depois chinês. Marcos respondeu em todas essas línguas, sempre preciso, sempre educado. Richard sentiu sua autoridade ruir. Os investidores, no entanto, ficaram cativados. "Quem é esse homem?" sussurrou um deles. "Este é o nosso pedreiro?" respondeu outro incrédulo. O rosto de Richard corou. Ele nunca imaginara que um mero funcionário pudesse superar seu próprio talento em comunicação internacional, e ainda por cima diante dele. Marcos, recuperando a compostura, concluiu: "Cada idioma é uma chave para a compreensão do mundo. Não são apenas palavras, mas pontes entre culturas e ideias." Richard, incapaz de encontrar uma resposta, sentiu pela primeira vez o peso da humildade. Seus investidores, por sua vez, começaram a murmurar entre si sobre a sabedoria e o conhecimento de Marcos. O capítulo termina com Marcos retornando calmamente ao seu trabalho no canteiro de obras, enquanto Richard permanece congelado. Ciente de que acabou de perder o controle da situação diante de seus convidados e que o homem que ele desprezava está muito mais impressionante do que ele imaginava. O clima no canteiro de obras parecia ter mudado. O barulho das máquinas ainda estava presente, mas na sala onde os investidores estavam reunidos, outra tensão pairava, a de respeito inesperado em direção a Marcus Johnson. Richard Hamilton, ainda em seu terno impecável, tentou retomar o controle. Tentou fazer perguntas técnicas aos investidores, na esperança de mostrar que estava no controle da situação. Mas a cada tentativa, Marcus já havia respondido, esclarecido ou antecipado as necessidades dos investidores. "Senhor Hamilton, deixe-me esclarecer", disse Marcos, e continuou de forma alemão perfeito para um investidor de Berlim. O investidor sorriu, claramente impressionado. "Era exatamente isso que eu queria saber." Richard sentiu sua arrogância vacilar. Ele sempre acreditara que seu título e dinheiro lhe rendiam respeito automaticamente. Mas ali diante de Marcos, ele percebeu que conhecimento e habilidade tinham mais peso. Então o investidor japonês levantou a mão. "Você pode explicar como esse projeto se enquadra nos padrões ambientais locais?" Ele perguntou em japonês. Sem hesitar, Marcos respondeu, descrevendo detalhes precisos e soluções inovadoras para minimizar o impacto ecológico. Os investidores tomaram notas, alguns sussurrando entre si. "Este homem é incrível. Como é possível que um pedreiro tenha esse nível de habilidade?" Richard, vermelho de frustração, tentou interromper a discussão. "Marcos, obrigado, mas..." "Não, Sr. Hamilton", respondeu Marcos calmamente, mas com firmeza, "é importante que os investidores tenham todas as informações corretas." Esta simples recusa em ceder mostrou a Richard que Marcos não tinha medo dele e que sua autoridade natural não vinha do dinheiro, mas competência e autoconfiança. Poucos minutos depois, um investidor árabe pediu esclarecimentos em árabe. Marcos respondeu fluentemente. Depois veio chinês, português e até russo. Cada resposta foi clara, precisa e culturalmente apropriada. Os investidores ficaram cativados. No final da reunião improvisada, Marcos conclui:
Cada idioma não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas uma maneira de construir pontes, confiança e abrir portas que ninguém pensava serem acessíveis. Richard, incapaz de responder, viu-se eclipsado por aqueles que queria impressionar. Pela primeira vez ele entendeu que seus privilégios e dinheiro não tinham poder sobre alguém como Marcus. Os investidores começaram a interagir entre si, falando diretamente com Marcus e fazendo-lhe perguntas sobre as etapas futuras do projeto. Richard permaneceu em silêncio, observando e percebendo que seu funcionário havia acabado de se tornar a peça central da reunião. O capítulo termina com Marcus retornando ao seu trabalho no canteiro de obras, com um leve sorriso nos lábios, enquanto Richard permanece congelado, tomado por uma emoção desconhecida, respeito misturado com humildade. O canteiro de obras ainda fervilhava de atividade, mas na sala onde os investidores estavam reunidos, uma nova atmosfera se instalara. Marcus agora tinha toda a atenção voltada para ele. Até Richard Hamilton, o CEO milionário, teve que admitir para si mesmo que a situação estava ficando fora de controle. Um investidor brasileiro levantou a mão e falou em português. Gostaria de entender como esse projeto poderia ser estendido a outros mercados internacionais respeitando os padrões locais. Marcus deu um passo à frente com uma calma inabalável e respondeu em português impecável, detalhando não apenas logística e regulamentações, mas também benefícios financeiros e estratégias de expansão. Os investidores concordaram, impressionados. Richard tentou falar novamente. Sim, Marcus está certo, mas... Marcus o interrompeu educadamente, mas com firmeza. Senhor Hamilton, seus investidores precisam de respostas claras e precisas. Terei prazer em ajudá-los. Os murmúrios na sala mudaram de tom. Os investidores não se dirigiam mais a Richard, agora falavam diretamente com Marcus. Cada pergunta feita em árabe, russo ou japonês, recebia uma resposta imediata e detalhada. Marcus não só possuía as habilidades linguísticas, mas também uma visão técnica e estratégica que superava em muito a de Richard. Um investidor chinês perguntou: e as parcerias locais para a construção sustentável? Marcus respondeu em mandarim, explicando como estabelecer alianças com fornecedores locais e garantir a conformidade ecológica do projeto. Os investidores ficaram perplexos. Alguns sussurraram entre si: este homem é incrível. Nunca vi ninguém gerenciar tantos idiomas e detalhes técnicos ao mesmo tempo. Richard sentiu seu ego quebrar. Pela primeira vez ele entendeu que o verdadeiro poder não vem do dinheiro ou do título, mas conhecimento e capacidade de inspirar confiança. Marcus, percebendo o constrangimento de Richard, decide permanecer humilde. O Sr. Hamilton iniciou este projeto, e sua liderança é essencial. Mas todo projeto precisa de pessoas que entendam seus detalhes, e estou aqui para garantir que tudo corra bem. O contraste era impressionante. Richard, normalmente dominante, foi reduzido ao papel de observador, enquanto Marcus brilhava com sua inteligência, paciência e humildade. Ao final da reunião, os investidores começaram a parabenizar Marcus diretamente, alguns até lhe oferecendo futuras colaborações. Richard, pela primeira vez, sentiu seu peso de sua arrogância e preconceitos. O capítulo termina com Marcus retornando ao seu trabalho no canteiro de obras, com um leve sorriso satisfeito no rosto, enquanto Richard permanece imóvel, pensativo e preocupado. Ele tinha acabado de perceber que aquele homem que ele considerava apenas um pedreiro, era na realidade seu superior moral e intelectual naquela sala. Poucos dias após a reunião no local, os investidores internacionais ainda falavam sobre Marcus Johnson. E-mails e mensagens chegavam para Richard Hamilton, elogiando o extraordinário pedreiro poliglota por sua clareza e competência. Richard, normalmente acostumado a elogios por seu nome e cargo, sentiu-se eclipsado e ameaçado. Na manhã seguinte, Marcus chegou ao canteiro de obras como de costume, calmo e concentrado. Ajustou as vigas de metal e conversou com os operários, sempre discreto. Mas o telefone de Richard não parava de tocar. Marcus, esse nome aparece o tempo todo em nossos e-mails. Sim, Sr. Hamilton. Fico feliz que nosso trabalho seja apreciado, respondeu Marcus, em um tom educado mas calmo. Richard, irritado, virou-se para ele. Você percebe que não é seu papel falar com investidores desse jeito? Entendo, senhor. Mas um projeto não se constrói apenas com tijolos e concreto. Ele se constrói com a compreensão e a confiança de quem investe nele. Richard sentiu sua autoridade ruir ainda mais. Os trabalhadores, por sua vez, começaram a olhar para Marcus com admiração. Alguns murmuravam: este homem sabe tudo, e fala todas as línguas do mundo. Sim, e ele continua humilde apesar de tudo.
No dia seguinte, uma reunião formal foi realizada no escritório de Richard para esclarecer responsabilidades. Richard pensou que tinha a situação sob controle, mas Marcus impressionou novamente. Apresentou soluções detalhadas em francês e alemão, explicando como otimizar prazos de entrega e reduzir custos sem comprometer a qualidade. Os investidores presentes por videoconferência tomaram notas e fizeram perguntas diretamente a Marcus. Richard, impotente, teve que permanecer em silêncio. No final da reunião, o investidor italiano disse a Richard: Senhor Hamilton, estamos impressionados com seu projeto, mas foi Marcus Johnson quem realmente conquistou nossa confiança. Richard sentiu uma onda de vergonha e respeito misturada. Ele entendeu que um simples pedreiro poderia ofuscar um CEO milionário, não por dinheiro ou status, mas por habilidade, inteligência e humildade. Marcus, no entanto, retornou ao canteiro de obras como se nada tivesse acontecido. Ele sabia que o verdadeiro poder não residia no ego, mas na ação, no conhecimento e no respeito que inspirava naqueles ao seu redor. O capítulo termina com Richard sozinho em seu escritório, olhando relatórios e mensagens. Ciente de que sua posição não lhe dava mais o controle absoluto que ele acreditava ter e que Marcus, com seus 9 idiomas e rara inteligência, conquistou os corações e mentes dos investidores. O canteiro de obras havia assumido um novo ritmo. Marcus, embora permanecesse como pedreiro no terreno, começara a influenciar diretamente as decisões estratégicas do projeto. Investidores lhe pediram consultoria sobre logística, comunicação internacional e parcerias locais. Richard Hamilton, CEO do projeto, foi relegado a um papel secundário. Sempre que tentava se impor, Marcus respondia com calma e precisão, e suas respostas impressionavam os investidores. Um dia, durante uma reunião crucial sobre a expansão internacional do projeto, um investidor japonês falou em japonês. Como podemos adaptar o projeto aos padrões locais de Tóquio e, ao mesmo tempo, manter a relação custo-benefício? Marcus respondeu imediatamente, explicando os ajustes necessários, os parceiros a contactar e as implicações financeiras, tudo em japonês perfeito. O investidor assentiu, visivelmente tranquilo. Richard tentou intervir. Marcus, esse não é o seu papel. Mas Marcus, com um sorriso educado, mas firme, respondeu: Senhor Hamilton, entendo suas preocupações, mas é essencial que os investidores obtenham respostas confiáveis e claras. Os murmúrios na sala se transformaram em elogios diretos. Os investidores falavam diretamente com Marcus, tomando seus conselhos como referência. Richard sentiu seu controle se esvaindo. Cada decisão importante, cada questão estratégica, agora passava por Marcus. Naquele dia, um investidor alemão fez um comentário revelador. Francamente, Sr. Hamilton, temos mais confiança em Marcus para lidar com esses detalhes do que em qualquer outro líder que conhecemos. Richard permaneceu em silêncio. Não podia mais ignorar a realidade. Marcus, o homem que ele considerava apenas um pedreiro, tornou-se o coração e a mente do projeto. Mais tarde, no canteiro de obras, Marcus retomou seus trabalhos de alvenaria como se nada tivesse acontecido. Mas sua influência foi sentida em todos os lugares. Operários e supervisores ouviram seus conselhos técnicos, e investidores continuaram a lhe enviar mensagens pedindo conselhos. Richard, sozinho em seu escritório, olhava fixamente para os relatórios e e-mails, ciente de que sua posição oficial não lhe dava mais nenhum controle real. Pela primeira vez, ele entendeu que habilidade, humildade e conhecimento podem superar dinheiro e título. O capítulo termina com Marcus sorrindo levemente enquanto olha para o canteiro de obras, sabendo que seu talento e inteligência acabaram de mudar toda a dinâmica do projeto, e que Richard agora tinha que aprender a respeitar um verdadeiro mestre em sua área. Poucas semanas após as reuniões, Marcus adquiriu uma reputação quase lendária entre investidores e até mesmo no canteiro de obras. Todas as decisões estratégicas passavam por ele, e Richard Hamilton não conseguia mais esconder seu ressentimento misturado com respeito. Certa manhã, Richard decidiu fazer uma apresentação pública para investidores e a imprensa, acreditando que poderia retomar o controle da situação. Ele se preparou para falar sobre seu projeto, convencido de que sua posição como CEO seria suficiente para impressionar a todos. Marcus, embora solicitado a permanecer em segundo plano, tinha outros planos. Assim que a apresentação começou, o investidor francês fez uma pergunta técnica complexa em francês. Marcus interveio, respondendo com precisão e fluidez, corrigindo sutilmente algumas das aproximações do CEO. Os murmúrios transformaram-se em espanto geral. Mas ele sabe todos os detalhes. E ele fala a nossa língua perfeitamente. Richard sentiu o ego vacilar. Tentou falar novamente.
Sim, claro, sou eu quem. Mas Marcos, sem arrogância, respondeu. É importante que as informações sejam precisas e compreensíveis para todos. Naquele preciso momento, a imprensa atual começou a mencionar Marcos em seus artigos. A história de um pedreiro falando 9 idiomas e dominando cada detalhe do projeto internacional estava começando a se espalhar. Richard, humilhado, mas ciente de que não podia mais negar o talento de Marcos, forçou-se a sorrir diante dos repórteres. Mas por dentro sabia que perdeu o controle da narrativa. Marcos, humilde mas seguro de si, conseguiu mostrar que o verdadeiro poder vinha da inteligência e da ação, não do status social. Após a apresentação, Marcos retornou ao canteiro de obras. Os operários o receberam com admiração, e até Richard teve que admitir para si mesmo: este homem não é apenas um pedreiro, ele é um líder. O capítulo termina com Marcos olhando para a cidade do alto do canteiro de obras, com um leve sorriso nos lábios, sabendo que sua reputação e influência tinham acabado de atingir um novo nível, e que Richard teria que reaprender a humildade. Poucos dias após a apresentação pública, Marcus Johnson começou a receber mensagens inesperadas. Investidores internacionais, impressionados com suas habilidades linguísticas e domínio técnico, queriam encontrá-lo pessoalmente para discutir parcerias e projetos futuros. Richard Hamilton, por sua vez, havia perdido toda a iniciativa. Toda vez que tentava apresentar suas ideias, os investidores educadamente pediam que ele deixasse Marcos responder. O homem que ele considerava apenas um pedreiro, agora era no centro de todas as discussões importantes. Um investidor alemão chamou Marcos de lado durante uma reunião. Senhor Johnson, gostaríamos de discutir um projeto na Europa com o senhor. Sua expertise é rara e sua capacidade de falar 9 idiomas é inestimável. Marcos, humilde, simplesmente respondeu: obrigada. Projetos que constroem relacionamentos reais e trazem resultados concretos sempre me motivam. Richard, testemunhando essa conversa, sentiu sua arrogância se dissolver. Ele entendeu que não era mais a figura central do projeto e que o verdadeiro valor estava em uma competência e a humildade de Marcos. O canteiro de obras tornou-se um lugar onde Marcos não era apenas respeitado como pedreiro, mas também considerado consultor estratégico, capaz de orientar decisões internacionais. Até os trabalhadores, impressionados, compartilhavam dessa admiração. Um investidor japonês acrescentou: se pudéssemos trabalhar com alguém como Marcos em todos os nossos projetos internacionais, tudo mudaria. Richard observou silenciosamente Marcos retornar ao seu trabalho diário. Apesar das novas oportunidades e do reconhecimento mundial, Marcos permaneceu modesto, focado e leal ao local e aos trabalhadores. O capítulo termina com Richard sozinho em seu escritório, percebendo uma verdade que não podia mais ignorar: inteligência, humildade e ação podem superar poder e título, e que Marcos, por meio de seu talento e personalidade, havia acabado de transformar não apenas o projeto, mas também sua própria visão de liderança. Algumas semanas depois, uma cerimônia foi realizada no canteiro de obras para celebrar o andamento do projeto diante da imprensa local e internacional. Richard Hamilton esperava aproveitar a oportunidade para ficar no centro das atenções, mas Marcos iria surpreender a todos novamente. Quando os jornalistas começaram a fazer perguntas sobre o projeto, Richard tentou falar. Mas a cada vez, Marcos naturalmente intervinha para responder, falando inglês, francês, espanhol e até japonês, segundo o interlocutor. Os jornalistas, fascinados, imediatamente se voltaram para ele. Foi Marcus Johnson quem realmente garantiu a clareza e o sucesso deste projeto, escreveu um jornalista ao vivo nas redes sociais. Richard sentiu sua influência evaporar visivelmente. Todos os elogios foram para Marcos, e as câmeras agora seguiam o homem que ele havia subestimado por tanto tempo. Um investidor italiano, comovido, pegou o microfone e declarou: ficamos impressionados com a capacidade do Marcos de gerenciar comunicação, detalhes técnicos e aspectos culturais simultaneamente. Ele é um verdadeiro líder. A multidão aplaudiu calorosamente. Até os operários da construção se levantaram para aplaudir Marcos. Richard, forçado a permanecer em silêncio, entendeu que o reconhecimento público nunca viria do dinheiro ou do título, mas do talento e do respeito que se inspira. Marcos, fiel a si mesmo, permaneceu humilde. Sou apenas um pedreiro apaixonado pelo meu trabalho e por construir relacionamentos sólidos. Mas agradeço a todos que confiaram em mim e me permitiram contribuir plenamente para este projeto. Câmeras e repórteres capturaram cada palavra. As mídias sociais rapidamente se inflamaram, compartilhando a história de Marcus Johnson, o pedreiro poliglota que enganou um CEO milionário.
Richard, num canto, observava a cena. Pela primeira vez, sentiu seu peso da sua arrogância e o valor do respeito. Ele sabia que sua posição oficial não lhe dava mais controle e que Marcus, por meio de seu talento e inteligência, havia assumido o lugar central que ele acreditava pertencer a ele. O capítulo termina com Marcus descendo do pódio, sorrindo para os trabalhadores e investidores, enquanto Richard ficou para trás, em silêncio. Ciente de que a verdadeira grandeza não é medida pelo título, mas pelo impacto que alguém tem sobre os outros. Algumas semanas após o reconhecimento público, Marcus Johnson recebeu um convite inesperado, mas prestigioso. Um consórcio internacional de investidores queria conhecê-lo para liderar um projeto global, usando suas habilidades técnicas e linguísticas para coordenar vários países ao mesmo tempo. Richard Hamilton, que até então tentara manter sua autoridade, entendeu que precisava aceitar a realidade. Marcus não era mais um simples pedreiro, ele era um líder respeitado, um estrategista internacional e um modelo de humildade e talento. Durante a reunião com o consórcio, Marcus falou com confiança e clareza em vários idiomas, explicando a logística, a gestão da equipe e o impacto econômico e social do projeto. Os investidores ficaram cativados, impressionados com sua expertise e visão. Richard, presente para apoiar o projeto que havia iniciado, observou em silêncio. Ele viu claramente que o verdadeiro crédito foi para Marcus, mas pela primeira vez sentiu um profundo respeito. Aproximou-se de Marcus e disse sinceramente: Marcus, você transformou este projeto e muito mais. Admito que subestimei seu talento. Você é realmente excepcional. Marcus sorriu humildemente. Obrigado, Sr. Hamilton. Seu projeto me deu a oportunidade de contribuir, e estou feliz que conseguimos realizá-lo juntos. Naquele dia, Marcus assinou seu primeiro contrato internacional. Tornando-se o consultor sênior do consórcio global, sua reputação se espalhou rapidamente e ele se tornou um exemplo vivo da inteligência, perseverança e humildade que superam poder e dinheiro. O canteiro de obras local, que havia sido o palco de sua ascensão, permaneceu um símbolo para ele. Trabalho humilde, maestria e respeito são as verdadeiras pedras do sucesso. O capítulo termina com Marcus contemplando o horizonte do alto do canteiro de obras, com um sorriso discreto no rosto. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre, mas permaneceu fiel a si mesmo. Richard, ao seu lado, aprenderá uma lição crucial. A grandeza não é medida por títulos ou fortunas, mas pelo impacto que alguém tem sobre os outros e o mundo ao seu redor.